Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Consciência e Transformação. Você acredita em medo do desconhecido? Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que faça isso antes de assistir este, tá? Os vídeos eles são sequenciais, por isso eles são numerados. Vamos começar fazendo um pequeno teste. Classifique o seu medo do Arpóstio entre 0 e 10. Bom, não dá, né? Você só tem uma palavra estranha. E se eu disser que o Arpóstion é feio, tem boca grande, é rápido e aparece quando menos se espera? Bom, agora já dá para se pensar em algum medo aí, né? Um medinho. Então, se você for classificar entre 0 e 10, né? Então daria para pensar talvez o medo 1, medo 2. O Arpóstion é um peixinho colorido, no máximo 3 centímetros de comprimento, e ele é muito comum no Oceano Pacífico. As pessoas, inclusive, criam ele em aquários ornamentais. Bom, medo agora foi para 0. É difícil uma palavra estranha causar medo, porque nós não temos nenhuma referência. Pode ser qualquer coisa, ou até coisa nenhuma, né, se a palavra foi inventada, como é o caso aí do Arpóstio. Mas quando eu dei algumas informações genéricas, mas que podem indicar alguma ameaça, aí já é possível nós termos algum medo. Porque essas informações elas nos permitem começar a criar uma imagem mental de alguma coisa potencialmente perigosa. Nenhuma das informações de fato contém ameaças, mas nós tendemos a ver o feio como pior que o bonito. Uma boca grande ela é mais ameaçadora do que uma boca pequena. Isso aí, associado a rápido e aparece onde menos se espera, pode indicar alguma ameaça. Quando eu disse que se trata de um peixinho pequeno sem risco, o medo foi para 0. O medo do desconhecido não existe. O que existe é o medo da imagem que nós criamos nos vazios de informação. Quando eu disse Arpóstio, não dá ainda para ter medo, porque o vazio de informação é tão grande que é muito difícil imaginar alguma coisa. Tá? Quando eu atribuí ao Arpóstio algumas poucas características potencialmente ameaçadoras, a nossa mente tende a preencher o vazio de informações, né, aquelas informações que faltam, com imagens condizentes com as informações que nós temos. Então, boca grande sugere dente grande. Quando dentes grandes são típicos de grandes animais carnívoros. Então, o Arpóstio deve ser um grande animal carnívoro. Isso já é mais ameaçador. Nossa mente vai ter algo, vamos dizer, conhecido, né, em termos, para trabalhar. E aí ela vai construindo na imaginação uma imagem relativamente plausível. Mas é criado na nossa imaginação. E aí nós temos medo do que nós imaginamos como perigoso nesses vazios de informação. Bom, claro que alguém pode argumentar que medo do desconhecido significa exatamente o que eu disse. Medo do que eu imagino quando não conheço. Tá, é verdade. Mas isso não nos ajuda a resolver o problema. Quando nós dizemos medo do desconhecido, o medo se refere a alguma coisa ali na frente. Tá? Então, o desconhecido está ali, em algum lugar ali na frente. Quando nós dizemos medo do que eu imagino no vazio de informação, eu reconheço que há falta de informação e que eu estou enchendo esse vazio com a minha imaginação. Veja como isso muda tudo. Eu não estou mais lidando com alguma coisa fora de mim, tá? Mas dentro de mim, que é a minha imaginação. Se está dentro de mim, eu tenho mais condições de lidar de uma maneira coerente, de uma maneira adequada, do que seria com alguma coisa que está fora de mim que eu nem conheço. Quando nós mudamos para medo do que eu imaginei no vazio de informação, nós ficamos com alguma coisa mais palpável, mais compreensível e que já indica a solução. Não preencher o vazio de informação com qualquer coisa. A questão das palavras, elas não são... a palavra ela não é inócua. A palavra ela tem um poder muito grande porque ela determina como nós pensamos, determina todo o nosso processo de raciocínio. Escolher palavras que induzem a um determinado raciocínio que não vai levar à solução é um problema. Então é melhor escolher palavras
que nos ajudem a encontrar a solução. As palavras têm um poder muito grande. Nós precisamos prestar muita atenção nelas porque pessoas mal intencionadas até, elas podem usar as palavras para controlar a nossa mente. Tá? Isso é possível sim. Vamos ficar mais atentos às palavras que nós usamos. Alguns exemplos aqui que eu vou dar, né, sobre essa questão do medo do desconhecido. Né? Um cliente ele me contou que ele levou um grupo de amigos para uma caminhada na floresta de Paranapiacaba, que é uma região de Mata Atlântica em Santo André, São Paulo. Ele tinha experiência na região, mas ele se distraiu brincando com amigos. Eram amigos, eles estavam se divertindo e aí, quando ele se deu conta, estavam perdidos. Isso não é uma coisa rara. Bom, atualmente é muito mais raro porque hoje tem GPS, né, tem celular, então não há mais problema. Mas antigamente era muito comum grupos se perderem na floresta e ficarem vagando, às vezes por dias, e terem que ser resgatados depois pelos bombeiros. As florestas tropicais elas são muito densas e é muito fácil a gente se perder. Se você entra na floresta, você anda 100 metros floresta adentro, você já não sabe mais onde está. Tá? Se você não tiver referencial, você se perde. Mas naquela época não tinha GPS, não tinha celular, não tinha nada disso. Aí ele acreditava que eles estavam relativamente próximos do ponto em que o grupo seria resgatado. Mas, como já estava perto de anoitecer, ele achou mais seguro manter o grupo no local, enquanto ele sozinho procuraria o ponto de partida. Pediu para os amigos que não saíssem do local, em hipótese alguma, que não havia animais perigosos ali, né? Apenas que eles esperassem. E ele iria tentar voltar antes do anoitecer, mas que o pessoal se preparasse para passar a noite na mata. Aí ele marcou os pontos de referência do grupo e saiu na direção que parecia mais promissora. Mas anoiteceu e ele não chegou ao ponto esperado. Entendeu que estava bem mais longe do que ele imaginava. Escureceu totalmente. Teve que usar a lanterna, mas procurou manter desligada, porque se perdesse as pilhas aí ficaria mais difícil. Depois de muito andar, ele percebeu que ele estava andando em círculos. Tinha que tentar outra direção. Ele foi perdendo tempo aí, né? E andando na mata escura. Ele disse que o principal problema para quem está perdido na floresta é a imaginação. As sombras lembram alguém de tocaia, de prestes a te atacar. Os galhos parecem braços tentando, né, te pegar. Tem muito barulho de bicho. Ele disse que caminhava no escuro, ele ouvia ruído de bicho passando do lado dele, correndo do lado dele. Se ele deixasse a imaginação preencher os dados que faltavam, ele imaginaria todo tipo de monstro. E ele ouvia ruídos ainda que pareciam vozes. Ele prestava atenção, mas não é porque podia ser alguém, né, chamando. Mas não eram vozes, eram ruídos normais da floresta. Como ele era experiente, ele não se deixou levar pela imaginação. E aí, já amanhecendo, ele encontrou o ponto de resgate. Em pouco tempo, estava de volta ao grupo lá de amigos e tirou todo mundo de lá sem problema. Então, veja aí, se ele perdesse, deixasse a imaginação correr frouxa, né, perdesse o controle da imaginação, imagina o problema que eles teriam, porque ele iria se desesperar com qualquer barulhinho, com qualquer coisa. Precisamos pensar, precisamos ter mais clareza com o que nós estamos fazendo com a nossa imaginação. Ela é um poder imenso que pode ser usado para o bem, né, ou para coisas ruins também. Outra cliente me contou que por muito tempo evitava levantar à noite porque ela tinha que passar diante de um corredor escuro, quando ela era adolescente, jovenzinha. E aí no final do corredor tinha um freezer com 2 LEDs vermelhos. E ela imaginava que eram os olhos de um demônio. O interessante nesse caso é que, mesmo sabendo que se tratava de um eletrodoméstico, nesse caso não faltava informação. Ela permitia que a imaginação construísse um conteúdo que não existia lá. E aí se apavorava com o que ela criou. Nesse caso,
precisamos tratar a imaginação como um cavalo bravo. Sabe? Você tem que segurar as rédeas com força, deixar claro quem é que comanda a situação. Senão ela vai embora. Né? Eu fiz isso. Quando criança eu tinha costume de, ao deitar na cama para dormir, deixava a imaginação solta e começava a criar histórias fantásticas. E eu gostava muito disso, me divertia muito com isso. Tudo ia muito bem. Mas, na medida que eu ia crescendo, eu ia sendo exposto aos fatos da vida não necessariamente agradáveis. E aí, as histórias começavam bem, mas logo assumiam características dramáticas, aterrorizantes. E aí eu não conseguia conciliar o sono. E quando dormia, ainda tinha pesadelo com as histórias que eu tinha criado. Tive que tomar uma decisão bem desagradável, parar a fantasia. Foi uma luta. Porque as histórias elas sempre começavam bem e me davam prazer. Mas, como elas iam terminar mal, eu tive que abdicar deste prazer. Eu tive que fazer um esforço grande, tá? Porque eu tive que parar de fazer algo gostoso porque sabia que lá na frente aquilo ia se tornar em algo ruim. E aí, depois de algum tempo, voltei a dormir bem, sem problema. Uma outra cliente disse uma coisa parecida, que quando criança ela costumava desenhar monstros e depois ficava com medo dos monstros que ela mesma tinha inventado. As crianças dizem que têm medo do escuro. Na verdade, elas têm medo do que elas imaginam existir no escuro. Ao acender a luz, nós vemos as coisas como são. E aí não há mais vazios para serem preenchidos por ameaças inventadas. Quando nós estamos na praia, debaixo do guarda-sol, nós não ficamos com medo de fantasmas vagando pela areia, mas no escuro. Não, nós podemos atribuir qualidades ameaçadoras às sombras, né? Daí o medo pode surgir. Tem mais um caso vivido por um amigo que demonstra esse poder da imaginação para completar aí os espaços, né? Nas férias, ele costumava visitar um tio que morava em Minas Gerais, numa região em que aconteceram batalhas durante a Revolução Constitucionalista. E houve muitas mortes ali numa estradinha que chegava até o sítio. E o pessoal lá da região dizia que tinha muito fantasmas dos soldados mortos que ficavam vagando por ali à noite. E aí, adolescente, ele foi para uma festa na cidade com os amigos, mas resolveu voltar mais cedo, sozinho. Ele vinha a pé pela estradinha e entrou numa espécie de caramanchão, criado pelas árvores em volta. Então, quando ele estava andando ali, ele estava no meio desse, como se fosse um túnel de árvores, olhou o relógio e viu que era quase meia-noite. Aí se lembrou dos fantasmas. Um medo imenso tomou conta dele. O final do túnel era lá na frente. Ele via que tinha aquela luz mais clara lá na frente. Faltava muito ainda para chegar lá. Ele olhou para trás, pensando em voltar, mas também já estava longe a entrada do túnel. Ele já tinha andado vários metros, túnel adentro. Aí ele paralisou completamente. Ele não conseguia mover um músculo sequer. Na sua mente passava num turbilhão uma infinidade de imagens aterrorizantes, sabe? Todo tipo de monstruosidade. Ele tentava se mover, mas não conseguia. E aí, depois de um tempo que para ele pareceu muito longo, ele percebeu que a única coisa que ele conseguia mover eram os olhos. Olhou para baixo, como era a lua cheia, ele viu uma pedrinha no chão. Ocorreu a ele que aquela pedra estava lá há talvez milhares de anos e tinha presenciado tudo o que tinha acontecido ali, mas continuava lá, incólume. Ele relaxou completamente. Todo o medo sumiu imediatamente. Ele disse que ele podia tranquilamente se sentar ali mesmo e dormir. Depois desse episódio, ele passou por lá muitas vezes, nunca mais sentiu nenhum incômodo. O que aconteceu? Quando ele se lembrou da ameaça dos fantasmas, seu corpo foi dominado por uma parte do cérebro mais antiga, que é puramente instintiva. Ela é especializada em lutar ou fugir. Não havia uma ameaça concreta contra o que lutar. Então a opção era fugir. Mas fugir para onde? A distância para sair do túnel, para frente ou para trás, era grande. Para os lados não dava, porque tinha mata.
esse segmento do cérebro ele não é capaz de análise. Como não havia nenhuma solução possível que ele pudesse comandar, ele paralisou o corpo. Eu não posso afirmar que este foi realmente o processo, mas é bem provável que tenha sido. Nós não temos estudos ainda muito profundos sobre o funcionamento dessa parte mais instintiva, né? Mas é bem provável. Quando ele percebeu que ele podia mover os olhos, ele olhou para baixo e começou a raciocinar a respeito da pedra, da história da pedra ali, saiu do controle desse segmento primitivo do cérebro. Ele acionou o neocórtex, que é mais evoluído, já possui a função da razão. Quando ele reconheceu que a pedra não tinha sido afetada por nada, ele se sentiu plenamente seguro. Agora, a questão principal ali foi o uso da razão. Entrou a razão, acabou a fantasia. Acabou a fantasia, acaba tudo aquilo que não existe de fato. A solução é substituir medo do desconhecido por medo do que eu estou imaginando por falta de informações. Não tente preencher lacunas na informação que você está recebendo. Procure se ater exclusivamente aos fatos e aguente a dúvida com relação ao que falta para o entendimento. Eu sei que essa parte não é fácil, mas a gente precisa reconhecer, olha, eu não sei, então não vou ficar criando nada. É um treino, é um exercício que a gente tem que fazer. Lista o que você está imaginando e analisa se é razoável ou não. E qual a chance de acontecer? Você vai notar que boa parte do que você vai listar nesse processo de imaginação está relacionada a crenças familiares, a coisas que você ouviu dizer, a achismos, a riscos exagerados, repetições de coisas que você sempre pensa, sempre tem medo de tal coisa, então a gente sempre repete aquilo, é sempre o mesmo medo. Passam anos e anos, décadas, a gente repetindo os mesmos medos. Nunca aconteceu, mas a gente continua repetindo. Veja como isso é um padrão. Não tem nada de razoável nisso. Mas pode acontecer. É lógico que pode acontecer tudo. Pode acontecer. Nada é impossível, né? 0,0001 de possibilidade pode acontecer, mas não vamos apostar nisso. Muitos desses medos estão ligados a notícias de jornais, de TVs. As notícias da mídia são sempre ruins. E é preciso reconhecer isso. Elas são ruins porque é assim que a coisa assim que a coisa funciona. O nosso corpo, nós não ficamos o tempo inteiro lembrando que não estou com dor nos pés, não estou com dor de cabeça, não estou com dor de estômago. Não, nós não fazemos isso. Se o nosso corpo está bem, que são as notícias boas, nós não ficamos repetindo o tempo inteiro tudo que está certo. Nós só vamos lembrar, perceber aquilo que não está certo. Começou a me doer o joelho. Então aí aparece a má notícia. Mas é só o joelho, é só aquele ponto. O resto todo está funcionando muito bem. E a notícia de jornal e TV é assim também. Mostra uma notícia ruim, tá? Diante de um cenário imenso. Aquela notícia sobressalta e dá a impressão que tudo é ruim. Então nós temos que tomar cuidado com essa generalização. E aí nós vamos apaziguar as nossas emoções. E para facilitar, você pode até quantificar o seu sentimento. Atribua 0 se você considera impossível de acontecer e 10 se vai acontecer com certeza. Nós não estamos buscando exatidão nisso, mas sim acionar aquela parte do cérebro mais evoluída em nós. Quantificar aciona a razão e aí nós somos menos levados pelas emoções. Mas e quando o nosso medo surge diante de uma possibilidade negativa muito provável? A pessoa vai fazer um exame médico porque tem uma suspeita de uma doença grave. Existe um vazio de informação que vai ser preenchido pelo exame, né? Portanto, nós não temos o desconhecido à nossa frente, mas sim uma possibilidade de algo bem conhecido e ruim, a doença. Quando nós consideramos que podemos ter a doença, nós imaginamos as possíveis consequências negativas, como dor, mal-estar físico, emocional e até a morte. O nosso instinto de sobrevivência ele é acionado e entram em ação mecanismos de defesa que nos levam a lutar contra o risco que se avizinha ou fugir dele.
Mas nós não podemos lutar contra uma doença nem fugir dela, né? Exceto cumprir os procedimentos médicos quando se fizerem necessários. A consequência é que nós vamos sentir o medo sempre que nos lembrarmos do risco da doença. E isso vai nos acompanhar até que nós tenhamos os resultados dos exames. Essa situação é semelhante a qualquer outra em que exista no futuro próximo a expectativa de algo com potencial negativo, como uma entrevista de emprego, uma competição atlética, que ainda não se iniciou, uma prova escolar, situações desse tipo. O processo é assim. Existe uma situação com potencial negativo. Aí vem a percepção do perigo. O instinto de sobrevivência entra em ação. Existe uma disponibilização de energia para fugir ou lutar. E mais a ampliação da atenção para que nós possamos nos livrar do perigo. Como nós não temos contra o que lutar, não há nada como fugir, do que fugir, né? Aquele quantum de energia disponível, ele não pode ser dissipado. Não tem para onde aplicar, onde gastar aquela energia. Então vai ser aplicado no final na ampliação da percepção do perigo, já que ele continua ali, né? Ao menos na nossa imaginação. Nós vamos continuar com medo até que a situação se complete. O que nós podemos fazer para minimizar o mal-estar até que nós tenhamos os resultados é dissiparmos aquela energia, e a maneira otimizada de fazer isso é procurar tirar o maior proveito possível da situação. Nosso instinto disponibilizou energia, nós temos que usar essa energia o melhor possível. Vamos assumir conscientemente, claramente, que, primeiro, a situação futura poderá ou não ser ruim. 2. Não saberei o resultado até a próxima semana. Tem que assumir isso. 3. Só ficar com medo até lá não vai adiantar nada. E aí, em seguida, nós devemos nos perguntar. Olha, essas afirmações, essas perguntas, provavelmente nós vamos ter que repetir várias vezes. Voltou o medo, repete. Voltou o medo, repete. Voltou o medo, repete. Tá? O que eu posso fazer para aplicar a energia gerada pelo meu instinto de defesa? 2. O que eu posso tirar de positivo, de ganho desta situação de dúvida? Anota num papel. 3. Que mudanças eu posso fazer na minha maneira de ver a vida que tornaria mais tranquila a aceitação desse possível problema? 4. Que habilidades interiores, que competências mentais e emocionais, capacidades pessoais eu poderia aprimorar justamente por passar por esse período de dúvida? Olha, tentando tirar o máximo proveito, né? 5. Qual é o polo oposto desta situação e como eu posso experimentar esse polo oposto? E não espere ter vontade de iniciar esse trabalho de análise. O seu instinto, ele não quer saber disso, mas sim ele quer ficar focado na ameaça e continuar a imaginar alguma saída. Você vai ter que dar uma ordem para a sua razão, você vai ter que assumir o controle, segurar as rédeas desse cavalo bravo, tá? E dizer quem é que manda aqui. E tanto esse comando como a análise desses pontos vai consumir a energia disponível para a ação, facilitando o relaxamento, a tranquilização. O bom é que o mais difícil é começar, é dar o primeiro passo, mas a partir daí esse trabalho flui muito mais facilmente. Você anotou todos esses tópicos num papel e guardou no bolso. Tá? E aí, de repente você sente de novo medo. Lembra lá do exame, sente o medo de novo. O ponto mais difícil é você enfiar a mão no bolso e pegar o papel e começar a ler. Por incrível que pareça, daí para frente é muito mais fácil. Porque você tem. O que aconteceu ali? Você mudou, você chaveou a sintonia. Tá? Enfiar a mão no bolso é mudar a sintonia. Já é o primeiro passo. Foi como lá naquele exemplo do meu amigo que estava na mata, é o olhar para baixo. Olhar para baixo. E aí ele viu a pedrinha. Foi esse olhar para baixo que é a parte mais difícil de fazer. Depois daí para frente é fácil. Um exemplo.
O que posso fazer para aplicar a energia gerada pelo meu instinto de defesa? Sempre que me lembrar de que estou esperando o resultado, eu posso imediatamente fazer algum exercício físico, como caminhar, correr, me alongar, fazer trabalhos domésticos, colocar uma música para tocar, procurar algum vídeo para assistir. Veja, eu estou deslocando a energia, tá? Estou pegando o texto, lendo o texto, trabalhando objetivamente com aquilo. 2. O que eu posso tirar de positivo, de ganho dessa situação de dúvida? Ver a situação difícil como oportunidade de desenvolver o meu poder interior. Qual é o poder interior que eu preciso nesse momento? Então vou treinar agora. 3. Que mudanças eu posso fazer na minha maneira de ver a vida que tornaria mais tranquila a aceitação desse possível problema? Focar no presente, no que está acontecendo aqui e agora. Substituir a imaginação pela percepção do momento. Ampliar meu conhecimento da espiritualidade. Refletir sobre o quanto a morte é algo natural. Pesquisar sobre os relatos de EQM, que são experiências de quase morte, em que pessoas que morreram e voltaram relatam as suas percepções sobre o plano espiritual. É já comprovado que pessoas que têm uma religiosidade ou uma conexão com a espiritualidade vivem muito melhor e mais saudável. São muito mais tranquilas, porque elas sabem que não existe morte, que você morre, quer dizer, morre o corpo físico, vai para outro plano, depois volta. Enfim, cada um tem as suas crenças, mas pesquisa sobre isso que você vai ver. De qualquer modo, quem tem uma visão de continuidade da vida vive melhor e mais tranquila com esses eventos. E para outras pessoas pode ser muito mais dramático, desnecessariamente. É só estudar melhor o assunto. Uma coisa muito importante é conversar com pessoas que passam pela mesma situação. Frequentar grupos de apoio psicológico. Hoje na internet é muito fácil você encontrar pessoas que estão vivendo situações semelhantes. Isso é muito bom, ajuda muito a aliviar. 4. Que habilidades interiores, competências mentais e emocionais, capacidades pessoais eu poderia aprimorar justamente por passar por esse período de dúvida? Eu poderia treinar a resiliência, a capacidade de suportar a tensão e relaxar em seguida, agir mais, fantasiar menos, preocupar-me menos comigo mesmo, ajudando aos outros, fazendo trabalhos voluntários, dando suporte emocional a pessoas que passam por dificuldades semelhantes. Desenvolver a capacidade de manter a alegria e o bom humor mesmo em situações difíceis. E qual é o polo oposto dessa situação e como eu posso experimentar esse polo oposto? O polo oposto é o bem-estar, é a confiança em que tudo está acontecendo como deve ser, que toda experiência é importante, mesmo as desagradáveis, que nenhuma doença física pode afetar o meu espírito nem minha consciência, a não ser que eu permita. E para concluir esse vídeo, eu sugiro a você que medite, que reflita sobre o seguinte. O oposto do amor não é o ódio, mas é o medo. O medo nos leva a focar a nós mesmos, a nos enrodilhar em nós mesmos, a ampliar o nosso sentido de eu, a nos tornar pequenos, indivíduos solitários. O amor nos leva a focar os outros, a abrir os nossos braços para os outros, a ampliar o nosso sentido de unidade com as outras pessoas. Nós vamos nos sentir como se fôssemos todos um. No amor, nós nos sentimos maiores, ampliados, em comunhão com todo o universo. Isso é muito bom. Se você gostou, dá um like. Considere se inscrever no canal e divulgar para os seus amigos.